quando a gente fala de diversidade, o que é diversidade? Né? A diversidade é uma multiplicidade de características variadas, né? Seja de crença, seja de orientação sexual, seja de gênero. Então, eu sempre gosto de trazer, quando a gente fala da questão de diversidade, tudo é diversidade. Nós nascemos em diversidade. Nós, querendo ou não, quanto indivíduo, nós convivemos com a diversidade. E aí, quando a gente entra nesse universo, né, do que é diverso, de como tratar essa diversidade, eu entendo que o que as empresas precisam agora, né, para chegar nesse processo de ter esse olhar para além da diversidade, que aí a gente entra no parâmetro de inclusão, o que eu estou fazendo nesse processo. Porque, por exemplo, quando você traz esses dados, né, que fala assim, olha, a empresa, a empresa ela precisa alcançar agora 64%, era isso, né? 64%. Não, era 64% eram as pessoas que disseram que pagariam mais produtos pagariam de uma mais, empresa. Né? Então, essas pessoas, elas estão dentro dessa diversidade. E aí, talvez a pergunta que tenha que ser feita é como que as empresas estão fazendo dentro dessa diversidade para trazer a inclusão dessas pessoas. Porque se eu vou pagar mais, primeiro, eu quero me sentir representado. Segundo, se eu estou dizendo que eu vou pagar mais, eu faço parte de uma cadeia comercial. Eu tô falando que eu vou gastar. Eu sou importante. Eu sou importante. Eu tenho a minha importância. A minha opinião, né? A minha vivência, o que eu acredito também tem que ser levado em consideração pela empresa. Senão eu não vou comprar. Você percebe? Então, eu acho que desencadeia tudo isso. Hoje, o que as empresas elas estão fazendo, que eu acho que é muito importante a gente entender, muitas empresas elas investem mais no marketing para fora do que para dentro. Então eu sempre falo o seguinte, as pessoas falam, como que a gente sabe se essa empresa é boa? Falei, o primeiro ponto, tenta entender da porta para dentro. Né? Eu acho que não foi o Rafa que trouxe essa questão, tipo, também é difícil não, foi você, né? As empresas não se abrem, né? Mas se a gente minimamente, né, quanto consumidor, ou sei lá, quanto dentro desse processo, tentar entender. Por quê? Quando a gente pega hoje, voltando ao gancho das organizações, das marcas, você não está falando de uma marca em si. Por trás dessa marca, tem uma cadeia de empresas. Tem uma cadeia de organizações. E aí, quando a gente vai olhar para dentro dessas organizações, é que a gente começa a perceber. E aí, talvez você pode falar assim, Del, mas aí fica difícil também, né? Porque, cara, quanta coisa a gente vai ter que comprar uma brusinha, né? Pra poder comprar uma brusinha, né? Brusinha de R$10. De R$10. Você tá entendendo? Mas, assim, nós ainda estamos nesse momento que a gente precisa minimamente tentar entender. É claro, eu não tô falando que você vai olhar lá, tipo, deixa eu ver se essa empresa aqui quantos funcionários pretos ela tem. Então tá bem, beleza. Se ela tem funcionário preto, tem. Então eu vou comprar. Eu sei que a gente não vai cair nesse lugar, né? De conseguir fazer esse recorte, seja pelo número de pessoas pretas, seja pelo número de pessoas LGBT que compõem, seja se essa empresa é ou não uma empresa consciente, né? Se é uma empresa que está preocupada com a sustentabilidade, se os produtos dela. Hoje a gente tá na moda, né? Tá chegando, né? O grande boom do ESG, né? Então, assim, então hoje fala-se muito de sustentabilidade, fala-se muito de como que a gente vai ter, né, um futuro sustentável. E aí entra todas essas cadeias, né? Então, percebe, a gente ainda nem saiu dessa questão de entender se a empresa é diversa e inclusiva, e a gente já tem um outro ponto para se preocupar, que é a sustentabilidade. Então, talvez caindo nesse lugar. Acho que respondendo assim a sua pergunta, de como que a gente tecnicamente, para identificar, a gente precisaria avaliar muito bem, né? Mas eu acho que também hoje nós temos um grande aliado que é o excesso de informação. E aí a única coisa que eu sempre trago, que eu sempre falo para as pessoas tenta não ser obeso de informação e anorexo de conhecimento. Adorei. Sabe? Então, assim, porque informação a gente tem. E aqui, por exemplo, se a gente fosse dar exemplos, né, seja de boas práticas ou de não boas práticas, que não é o caso aqui hoje, que eu tenho muitas boas práticas, mas eu vou trazer um exemplo da Bombril.
todo mundo deve ter conhecido, né? Que foi relato quando a Bombril criou lá aquela esponja de aço, que colocou uma menininha com cabelo black, né? E aquilo trouxe, né, toda uma repercussão sobre o cabelo das pessoas pretas. Olha o que desencadeou, mas assim, a minha pergunta que eu faço é, quando a Bombril foi fazer esse comercial, será que tinha alguém preto lá pra poder virar e falar assim, pô, Bombril, bancada, né, mano? Você vai tocar no cabelo, né? Velho. Cabelo do preto. Por quê? Pra uma pessoa branca, o cabelo da mulher preta, o cabelo do homem preto, que é o cabelo afro, né, na verdade, pra uma pessoa branca, ela não vai entender esse lugar. Sim. Ela vai achar que é natural, né? E a forma que a Bombril trouxe o comercial foi uma forma extremamente racista. Olha que loucura, né? Então, acho que hoje a gente tem que sair desse lugar de obesidade de informação e anorexia de conhecimento. Por que eu falo? Porque hoje eu me apego muito mais no Twitter. É assim que fala? Nem sei. Eu não sei pronunciar Twitch. Enfim, é isso. Se fosse a Luciana Gimenez, ia falar Twitter. Pronto, ótimo. A gente se apega muito mais, né? Ou muito mais no story lá do Instagram. Pode falar Instagram? Pode, eu já falei. No story do Instagram, do que tentar entender o processo, se esse processo está dentro desse universo diverso e inclusivo, que é o que a gente está discutindo aqui hoje. Então, se alguém fala mal de uma empresa e se isso vai descascateando, a pergunta que eu faço é, você foi conhecer e entender quem é a empresa para a empresa ter feito isso? Sim. Né? Eu tenho um outro exemplo claro disso, que eu acho que é muito importante a gente trazer esse exemplo, que são exemplos de mercado, que caiu na mídia, então não tem como, né, não falar. Quando aconteceu o caso da Nubank. Tava louco pra falar. Qual que era o caso da Nubank que já esqueci? É do nivelar por baixo? Isso. Tá. Quando aconteceu o caso da Nubank. Então, assim, a Nubank, ela chegou aqui no Brasil, né, explodiu, todo mundo amava a Nubank, bababá, não sei o que, e de repente, né, ali uma grande liderança da Nubank... Pior ainda, eles são brasileiros. São brasileiros. Virou e falou assim... quando eu falei chegou no Brasil, tipo, chegou, né? A empresa chegou chegando. Apareceu. Mas obrigado, Rafa, né? Pra não confundir o pessoal. E aí, quando teve essa questão, né? Que ali uma grande liderança falou assim, né, a repórter lá, não sei se era repórter, o que estava acontecendo, não lembro do caso na íntegra, mas assim... Era isso, era uma entrevista. Virou e falou assim, mas o que você acha da contratação de pessoas pretas e tudo mais? Então, a gente até quer contratar, mas não pode nivelar e baixar a régua. Eu lembro disso, lembrei. Olha do lugar, né? Não, a fala já completamente recheada de preconceito, né? Total. E assim, saiu de uma forma tão natural que isso me dá medo, porque é naturalizadíssimo, né? E que exime essa companhia de entender o processo de inclusão de ecossistema muito mais complexo do que ela entende como a demanda de talentos. Porque eu escuto várias vezes de gestoras e gestores não, uma vez eu estava na minha empresa e aí eu falei assim, não estou conseguindo mulheres. Aí eu estou falando assim, qualquer mulher branca, mulher preta, eu estou conseguindo mulheres para essa vaga. Aí a diretora, né, uma diretora, assim, me dá meia hora, ela tipo arrumou 17 mulheres. É isso. O quanto querem. O quanto quer. Porque vai ser, talvez, em alguns casos mais difíceis, com certeza. Mas o quanto você quer. E a sua responsabilidade como empresa em participar desse processo de inclusão. Porque, então, talvez eu não ache o número de pessoas pretas com inglês fluente para ocupar determinadas vagas. Então vamos ensinar inglês. Exato. Eu quero ir com a inclusão, eu quero contratar a diversidade pronta, né? Eu quero criar dentro do extrato social. Né? É porque, assim, hoje as empresas, elas estão mais preocupadas em criar um ambiente organizacional diverso do que literalmente tornar esse ambiente plural e representativo. Então, assim, as empresas, elas estão caindo nessa falácia. Porque o que acontece? Por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma organização que me procurou e disse assim, a gente precisa, né, trabalhar aqui uma questão, porque a gente não sabe quantas pessoas LGBT a gente tem aqui dentro. Então, o que você aconselha, né? A minha primeira pergunta foi, vocês têm algum censo, né, demográfico que vocês, não só pessoas LGBT, né? Então, se eu te perguntar para vocês hoje, quantas mulheres vocês têm? Dessas mulheres, quantas mulheres em cargo de liderança? Dessas lideranças, quantas mulheres em cargo de alto nível de liderança? Sim. E dessas alto nível de liderança, quantas mulheres pretas? Sim. Então, quantos homens pretos você tem? Desses homens, quantos homens pretos em cargo de liderança? Quanto eles recebem? Você entendeu? E aí,
quando eu tava falando ali, né, com a pessoa que tava representando essa empresa, ela olhou pra mim e ela falou assim, nossa, a gente tá muito atrasado, mal, né? cara. Porque eu achei que era só chegar, fazer uma pesquisa. Eu falei, amor, não é pesquisa de clima. Porque, assim, a pesquisa de clima, ela não vai resolver sua vida, entendeu? Então, assim, não adianta você querer saber quantas pessoas LGBT+ você tem. Primeiro, você precisa entender desse lugar, né, de como está a sua organização. Sim. E você só vai saber isso se você primeiramente fizer um censo, por exemplo. Você precisa saber.